intrigante era a prova apresentada. Um memorando oficial da Força Aérea que confirmava as supostas aparições. O documento fora redigido por um dos homens que havia encontrado o misterioso objeto, o vice-comandante da base Charles Halt. Todas as estações de rádio, todas as emissoras de televisão, japonesa, alemã, pessoas do mundo todo vieram para saber a verdadeira história. A partir daí, todos os jornais do Reino Unido publicaram essa história por uma semana. O memorando intitulado Luzes Inexplicáveis oferecia uma breve descrição dos encontros no final de dezembro. Incluía a narração de Jim Penniston de um objeto estranho que manobrava entre as árvores e o relato de Halt de um objeto vermelho como o sol na escuridão. Mas como a história chegou até o público? O documento conhecido como Memorando de Halt foi trazido à tona por Larry Warren, um ex-oficial de segurança da Força Aérea em Bentwaters. Ele é direto quando explica seus motivos. Queria puxar as pessoas pelo cabelo para ver aquilo e contar o que aconteceu. Foi ele quem chamou a atenção pública para essa história. Foram as informações dele especificamente que resultaram na Lei de Liberdade de Informação e na liberação do suposto documento Halt. E quando esse papel foi publicado, não havia como recuar. Warren recebeu elogios e críticas por sua franqueza. A história que ele contou começara como as outras, mas o final foi ainda mais estranho. No final de 1980, Warren era um oficial da segurança de 19 anos que trabalhava em Bentwaters. Warren alega que após a meia-noite do dia 29 de dezembro, ele foi retirado de seu posto e recebeu ordens para auxiliar na investigação do coronel Halt. Quando chegou à clareira, viu um grupo de militares ao redor de um objeto brilhante. Havia um objeto no chão do campo. Parecia um filme de ficção científica, mas havia algo vivo ali. Não possuía portas nem janelas. Era uma coisa que ficava mudando o tempo todo. Quando ficou a poucos metros da aeronave, Warren testemunhou uma cena incrível. Havia oficiais e soldados de frente para o objeto e 3 pequenas entidades de pé sob a luz. O que ele viu e o que os outros que estavam próximos viram eram 3 formas humanoides. Havia algo fora da nave. Eram 3 formas que pareciam crianças. Warren viu um oficial graduado se comunicar com os seres. Os oficiais graduados pareciam seguir um protocolo. Parecia que havia um procedimento. Warren foi retirado da clareira e não recebeu explicações sobre o que acabara de ver. Ele afirma que no dia seguinte foi levado com outras testemunhas para uma sala para ser interrogado. Ele se recorda de um projetor de filmes e de 3 homens de terno. Eles mostraram diferentes filmes de atividade militar extraterrestre dos anos 40, eu acho. Como outras testemunhas, Warren também disse que quanto mais era interrogado, mais suas lembranças ficavam distorcidas. O que aconteceu em seguida ficou registrado em sua mente como uma série de cenas sem sentido. Warren também se recorda de ter sido levado contra a vontade para uma instalação subterrânea da base por homens de ternos escuros. Eu me lembro de estar em uma mesa e de pessoas falarem comigo. Eram médicos e havia funcionários da Força Aérea atrás deles. Tenho outra lembrança de estar em um refeitório e tentar comer algo. Estava sozinho na mesa. São imagens que podem ter sido colocadas em minha mente. Warren afirma não ter certeza da autenticidade de suas lembranças. As imagens podem ter sido plantadas por investigadores militares para confundi-lo e afastá-lo do que realmente aconteceu. Quando a história de Rendlesham foi publicada, as acusações de Warren enfureceram outras testemunhas. Esses soldados e oficiais afirmaram que também gostariam de revelar a verdade, mas que a história de Warren era fantasiosa. Prejudicou nossa credibilidade. Isso foi algo que realmente aconteceu conosco, mas não foi nada como ele descreveu. Ter esse assunto publicado não foi nada justo para as pessoas envolvidas. Partes da história de Warren correspondem aos relatos de outras testemunhas, tal como Charles Walt e Jim Penniston.
Ele se lembra de ter visto uma aeronave brilhante em uma clareira do bosque Rendlesham, logo após o Natal de 1980. Mas Larry Warren é o único a afirmar que viu formas de vida. Outro problema com a versão de Warren é que ninguém se recorda de tê-lo visto no bosque na noite em questão. Ninguém se lembra de vê-lo no local naquela noite. Ninguém. Conversei com todos os participantes, com todos que estavam lá, e ninguém se lembra de ver Larry Warren, exceto na base em treinamento. Warren mantém suas convicções firmemente. Nunca perdi um minuto do meu sono por causa do meu papel nisso. Não deturpei nada intencionalmente. Não menti, nem tentei ganhar nada injustamente. As contradições que cercam o caso Rendlesham foram frustrantes para os pesquisadores de OVNIs. Há várias testemunhas confiáveis, soldados treinados para serem bons observadores e permanecerem calmos sob circunstâncias extremas. Mas as discrepâncias entre as histórias são difíceis de ignorar. Nos anos seguintes, os pesquisadores tentaram solucionar o mistério. Em 2002, os arquivos do governo foram revelados e apresentaram novos fatos sobre as misteriosas noites no bosque. E o suposto local em que a aeronave alienígena aterrissou? Desde 1983, o incidente de Rendlesham chamou a atenção do mundo. Mas até hoje não há explicação para o que os oficiais da Força Aérea Americana afirmam ter visto no bosque e nos céus de Suffolk, na Inglaterra. Os especialistas que reviram os relatos de luzes estranhas e de uma aeronave brilhante concluíram que essas aparições eram um simples caso de ilusão óptica. O major aposentado da Força Aérea e astrônomo James McGeeha soube do incidente por acaso. Soube do caso da floresta Rendlesham em 1983, quando estava na base conduzindo um exercício militar em um serviço temporário. Durante um passeio, ele descobriu que a 8 quilômetros das bases gêmeas, às margens do Mar do Norte, ficava o farol de Offord Ness. McGeeha acreditava que as testemunhas haviam confundido o farol com um OVNI. Quando se está sob o céu escuro de uma noite fria de dezembro e o farol se agita entre as árvores, com seu feixe de luz brilhante passando pelo bosque, ele cria efeitos incomuns e estranhos. A luz se espalha pelas árvores. John Burroughs mencionou o farol em sua primeira declaração aos superiores. No relatório, ele afirmou que depois que as luzes misteriosas haviam desaparecido, ele pensou que o farol fosse outra aeronave, mas rapidamente percebeu seu engano. Quero esclarecer, pois tentaram distorcer meu relato. Ao ler minha declaração, vocês verão que ela distingue claramente o que observamos no início e o feixe de luz que seguimos mais tarde. Em nenhuma parte da minha declaração digo que achei que o feixe de luz era o objeto. Já fiz muita pesquisa sobre o farol. Podemos falar sobre isso eternamente. Definitivamente, não há como a luz do farol viajar 8 quilômetros, atravessar as árvores e lançar raios de luz no chão. Então, não era o farol. Mas McGeeha afirma que há uma segunda explicação para as luzes nos céus, que não está relacionada aos OVNIs. Na noite do dia 25, por volta das 21h30, um satélite cósmico reentrou na atmosfera da Terra. Ele teria parecido uma bola de fogo. Era um meteoro muito brilhante. Por quase 20 anos, céticos e crentes continuaram a buscar respostas. Em 2002, graças a pesquisadores como Georgina Bruni, o governo britânico finalmente liberou mais uma série de registros. Os arquivos revelaram informações adicionais sobre o caso, mas também levantaram novas perguntas. Eles deixavam claro que o governo britânico investigara as misteriosas aparições em 1981. Esse fato parecia indicar que os investigadores militares não acreditavam que as aparições eram causadas pelo farol ou por um satélite. Mas os arquivos também expuseram as falhas dessa investigação. Descobrimos que algumas unidades de radar estavam com defeito.
as câmeras estavam desligadas nas noites em questão, ou supostamente desligadas, e os filmes haviam desaparecido. Na época, os investigadores fundamentaram sua busca no memorando original escrito pelo tenente-coronel Charles Halt. Esse documento afirma que o primeiro evento ocorreu no dia 27 de dezembro, mas as aparições haviam começado no dia 25. Um erro de Halt fez com que os pesquisadores examinassem as noites erradas durante 20 anos. Foi uma revelação frustrante para Nick Pope, oficial do Ministério da Defesa. Aquele era possivelmente o evento mais importante ligado a OVNIs ocorrido em solo britânico. Entretanto, além das datas erradas, nós havíamos perdido muito tempo. E, sobretudo, muita informação ficou fora dos arquivos. Os pesquisadores esperavam que os governos americano e britânico divulgassem mais dados, inclusive as fotos tiradas pelos oficiais da Força Aérea nas noites das aparições. Essas são as únicas fotografias que restaram da investigação. Elas mostram autoridades examinando o suposto local de aterrissagem, mas as fotos não apresentam provas do pouso da aeronave. A posição oficial da Força Aérea Americana é de que os eventos não foram uma ameaça à segurança nacional. Para muitos, essa declaração não parece verdadeira. Se havia de fato armas nucleares armazenadas na base, os militares teriam ficado preocupados com relatos de uma aeronave não identificada. Havia objetos sobrevoando o depósito de armas que lançavam feixes de luz no chão. Se isso não era importante para a defesa, o que mais seria? Os céticos tentam responder a mesma pergunta, mas para eles a reação militar reforça a ideia de que os OVNIs não visitaram a floresta Rendlesham. Isso aconteceu durante a Guerra Fria. A segurança nas bases era reforçada. Qualquer coisa que acontecesse próximo das bases aéreas em que havia aeronaves valiosas, exercícios táticos ou depósito de armas, imediatamente causaria uma resposta da base. Todos teriam sido acordados e reagiriam a algo assim, e isso não aconteceu. Até mesmo Charles Halt, o vice-comandante da base, está frustrado com sua busca por respostas. Eu ficava provocando o líder do esquadrão, Morland, o oficial britânico. Ninguém se importa? Ninguém tem interesse? Eu tive a sensação de que me deixaram na mão, entende? Embora continuem a pressionar o governo por mais informação, alguns pesquisadores acreditam que os arquivos desaparecidos e os erros iniciais da investigação militar possam transformar o caso Rendlesham em um mistério eterno. Em toda investigação, não importa o fato investigado, se não usarmos as primeiras 24 horas para tentar solucioná-lo, então as chances de sucesso diminuem rapidamente. O problema com o incidente em Rendlesham é que ele ocorreu na época do Natal. Muitos funcionários importantes estavam de folga. Acredito que houve muita indecisão. As últimas informações liberadas não foram suficientes para fazer os homens envolvidos em Rendlesham esquecerem o incidente. Por enquanto, eles possuem poucas peças do intrigante quebra-cabeça que restou desse estranho encontro. As amostras de gesso e os desenhos de Peniston. A fita cassete de Halt. Estamos a 130, 180 metros do local. Todo o resto está tranquilo. Jim Peniston, Larry Warren e John Burroughs continuam a se perguntar por que o governo esconde a verdade. Há uma cadeia de comando, uma cadeia de supervisão. Tudo é registrado. Essas coisas não desapareceram, não sumiram. Acho que tecnicamente também fizemos parte da farsa. Nós a iniciamos quando simplificamos o relatório original. Como John Lennon costumava dizer, uma conspiração de silêncio fala mais do que palavras, e é verdade. Eu continuarei a perturbar as pessoas enquanto puder. Vou continuar a falar sobre isso, vou dizer a todos, isso aconteceu, veja e julgue você mesmo. Nos Estados Unidos, todos já ouviram falar de Roswell, mas só os pesquisadores de OVNIs conhecem este caso. Entretanto, de muitas formas, eu o considero mais importante do que Roswell. Esse pode ter sido o maior incidente com OVNI de todos os tempos. Vamos colocá-lo onde ele merece estar, na esfera do conhecimento público. As pessoas me perguntam o que realmente aconteceu. Eu não sei o que foi. Não sei mesmo. Não sei.